E aí pessoal, como estão? Tudo bem? Voltamos aí para a segunda parte daquela matéria lá de física, né? Então, aí a gente está começando de novo essa parte aí da dinâmica, só que dessa vez para encerrar. Então agora estamos falando da aplicação das leis de Newton, né? Nós falamos aí na aula passada sobre a força de atração e a força elástica. Agora vamos falar da aplicação das leis de Newton a sistemas muito específicos, que são os blocos horizontais, os elevadores e as polias, tá? Já começo de cara pedindo a vocês desculpa pelo barulho de fundo. Tem um vizinho meu aqui que resolveu armar uma rave aí esses dias e tá enchendo o saco da vizinhança aqui, né? Mas vamos lá, gente. Tocando o bonde aí, vamos então passar. Nós vamos passar para essas páginas todas aí, da página 63 e 65, 79 e 87, 93 e 96, e é a última aula de matéria de física desse ano conturbado. Tá ok? Então vamos ao conteúdo. Vamos lá, pessoal. Começando aqui da página 63 da sua apostila, página 63, nós temos aí a aplicação das leis de Newton aos blocos apoiados na superfície horizontal. A primeira suposição que nós vamos fazer: se os blocos estão apoiados em superfícies horizontais, não esqueça que eles vão ter uma força peso e uma força normal. O peso é a ação da gravidade sobre o bloco. E a força normal é a ação da superfície de apoio sobre o bloco. Essas duas forças não são ação e reação. Elas não são uma a reação da outra. Mas, normalmente, como uma está para cima e outra está para baixo, elas se igualam de maneira que esse bloco mova-se apenas na horizontal. Tudo bem? Não é por ser ação e reação que elas são iguais. Tá bom, gente? Então, tendo dito isso, vamos lá. Tem aí dois ou mais blocos sob a ação de uma força, aí começam a se movimentar sem que haja perda do contato entre eles, o que é muito importante, que cada contato gera uma força, tá? Então aí, na mesma superfície eles estão apoiados, submetidos à mesma aceleração. Por quê? Porque quando a força empurra um, empurra o outro junto. Ou quando a força puxa um, puxa o outro junto. Então os dois vão se movimentar juntinhos. Isso quer dizer que vão ter a mesma aceleração. 2 ou 3, quantos forem, tá bom? Então, nesse caso, para que a gente estude essas forças que atuam, nós temos que analisar cada bloco separadamente, tá ok? E ir colocando as forças todas que atuam sobre cada um desses blocos. Se forem dois blocos. Se forem três, 1, 2, 3 blocos. E assim sucessivamente. Tudo bem? Nesse caso aí, nós vamos ter que fazer isso por quê? Porque para começar, a força que um bloco faz sobre o outro, se forem dois casos, se for dois blocos, são iguais. Mas se forem três blocos, a força que um faz sobre dois e a força que dois faz sobre três, provavelmente não são iguais. E outra coisa, se esses blocos têm massas diferentes, então a força normal sobre eles é diferente, a força peso sobre eles é diferente e a força de atrito sobre eles é diferente também. Ok? Então por isso que nós temos que analisá-los separadamente. Porque a maioria das forças que atuam sobre eles tem valores diferentes. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nesse caso aqui, especificamente, quando o bloco 1 é empurrado pela força, o bloco 2 é empurrado juntinho pelo corpo 1, porque é ele que está em contato físico aqui. Tá vendo? Então esse cara empurra o número 1, empurra o número 2. Ok? Então entre eles, entre o 1 e o 2, nessa superfície de contato aqui, surgem forças. Uma força que o número 1 exerce sobre o número 2, a ação, e a outra força que o número 2 exerce sobre o número 3, sobre o número 1, reação. Ou seja, age para reação e reação aqui. Ação e reação, melhor dizendo, né? O corpo 1 faz uma força, o corpo 2 faz uma outra força, essas forças são iguais, mesma direção, sentidos opostos. Ok? Beleza. Então, representando os módulos das forças que aparecem aqui sobre cada um dos blocos, nessa situação aqui, nós vamos ter a separação resultando nisso para o bloco número 1 e nisso para o bloco número 2. Repara aqui, a força F está lá atuando sobre o bloco número 1. Tá? O bloco número 1 tem uma normal e tem um peso, é óbvio, é o que eu falei aqui. E tem uma força de atrito sobre ele. Tá bom? Mas ao mesmo tempo, o contato aqui faz com que o bloco número 2 exerça uma força sobre o número 1, contrário ao valor, ou à direção, ou ao sentido, melhor dizendo, né, da força F.
Já no bloco número 2, nós vamos ter normal, peso e atrito, como tínhamos no outro, mas a força que vai fazê-lo se movimentar é a força que o número 1 vai exercer sobre ele, ou seja, a força do primeiro sobre o segundo. Então ali nós analisamos os blocos separadamente, indicando todas as forças que atuam sobre eles nesta configuração aqui. Tá? Então, como existe na vertical apenas a força normal e a força peso, elas se cancelam, elas se anulam, que são iguais e opostas, se anulam. Mas, aplicando a segunda lei de Newton ali para o número 1 e para o número 2, vamos ter uma seguinte situação. Subir um pouquinho aqui para a gente poder ver. Para o número 1, segunda lei, lembre-se da segunda lei, tá? Segunda lei, força resultante igual a massa vezes a aceleração, ok? Deixa eu botar um 2 aqui que seja mais decente, pronto, segunda lei, tá bom? Então, ali, sobre o número 1 apenas, a força resultante sobre o número 1, ó, eu tenho uma força empurrando para a direita e duas empurrando para a esquerda, então eu vou ter força número 1, que é F, menos as duas, Fat e força 2,1. Então a força F vai estar para um lado, a força de atrito é a força que o bloco número 2 faz sobre o bloco número 1 vão estar para o outro lado, por isso que é uma menos as outras. O resultado disso é que o bloco número 1 vai se mover para a direita, para o sentido da força F, sendo que vai haver uma aceleração. Para o bloco número 2, eu vou ter a força que o bloco número 1 exerce sobre o bloco número 2 indo para a direita. É ela que vai produzir o movimento. Mas resistindo ao movimento, eu tenho a força de atrito número 2. Por isso, a força resultante vai ser F12 menos Fat. F12 menos Fat. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Como nós estamos analisando separadamente, a massa na primeira fórmula é a massa somente do corpo número 1, a massa na segunda fórmula é a massa somente do corpo número 2, que nós estamos analisando separadamente. Tá? A partir do momento que nós analisarmos os blocos como um todo, como se comportando como se fosse um corpo apenas, algumas daquelas coisas ali vão sumir. Tá bom? É o que ele fala aqui, ó, que após montar as equações do bloco é possível com eles amar um sistema que vai levar a um outro problema. O outro problema que é o problema geral. E vai cair nessa situação aqui. Aqui. Ó, caso existam dois corpos aqui, tá vendo? A situação geral. Na situação geral, eu posso fazer simplificações. Que simplificações? O valor da força vai mover os dois blocos. Então, eu vou ter o valor da força sendo a responsável pelo movimento. Quem é que atrapalha o movimento? Força de atrito. Só que aí eu tenho dois atritos. O atrito número 1 e o atrito número 2. Então eu vou ter a força sozinha movendo e atrito 1 e atrito 2 se opondo a esse movimento. E aí é a força resultante sobre esses dois caras juntos, como se comportasse como um corpo só, vai ser igual ao valor da força F menos as forças de atrito. E o resultado disso, como os dois corpos estão se movimentando como um só, eles vão ter suas massas somadas. E a partir da soma dessas massas, comportando como um só, eles passam a ter a mesma aceleração. Como aqui, ó. Massa 1, massa 2 vezes aceleração. Então, se eu tenho o problema geral, a segunda lei me leva a uma situação em que eu considero as duas massas somadas. Mas se eu faço a análise separadamente, a segunda lei de Newton me leva para uma fórmula específica para o corpo número 1, com a massa somente do número 1, e para uma fórmula específica para o corpo número 2, com a massa somente do corpo número 2. Quando é que vai ser um, quando é que vai ser outro? Depende. Se você tiver as massas dos corpos e quiser calcular sua aceleração, você vai diretamente para o segundo caso. Mas se você quiser calcular, por exemplo, o valor da força que existe entre eles, de um para o outro, de outro para um, aí você vai ter que ir na situação separadamente. Ou seja, é possível que em problemas envolvendo vários blocos, eu tenha que aplicar o caso dos corpos se movendo como uma coisa só e depois dos blocos se movendo como coisa separadamente. Tá bom? Uma análise junto.
e uma análise separada através da segunda lei de Newton. Ok? Então temos que ter cuidado com isso aí. É claro que a gente vai ter exercícios que a gente vai treinar um pouco mais isso aí, tá bom? Beleza? Vai ficar bem clara essa questão aí de quando que a gente analisa juntos e separadamente. Tá? Uma situação que pode ser um pouquinho diferente, mas que passa do mesmo raciocínio, é a questão de quando um bloco está sobre o outro. Olha lá. Tá vendo? Um bloco sobre o outro. O que acontece? O bloco número 1, que é quem está embaixo, vai sentir uma força vertical ao invés de horizontal. Então você vai ter uma alteração na força normal que segura esses blocos. Tá? A força normal feita por aquela superfície ali. Tá bom? Porque eu vou ter uma superfície única segurando os blocos número 1 e número 2. Então é óbvio que a normal exercida pela superfície vai ser não somente igual ao peso número 1 e também não somente igual ao peso número 2, mas vai ser igual ao peso número 1 e ao peso número 2 somados. Ok? Muito bem, então. E aqui, essa situação apresentada pode ser analisada, mais uma vez, junta ou separadamente. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Se você analisar o todo, lembre-se que tem uma força puxando o bloco número 1 para a direita, os dois blocos, um em cima do outro, vão se mover juntinhos com a mesma aceleração. Então a análise do comportamento dos dois corpos, como se fossem apenas um, vai nos levar, através da segunda lei de Newton, a uma fórmula que é parecida com aquele primeiro caso dos blocos, um ao lado do outro. Olha lá. A força resultante é quem? Veja que aqui eu tenho o valor da força vindo, tá ok? Mas aqui na superfície não havia atrito. Olha que interessante, não tinha atrito. Então, olha lá, só tem a força F, porque não existe atrito ali. O problema desconsiderou, né? Se tivesse atrito, eu teria que colocar atrito ali. E aqui tem a massa número 1 e a massa número 2 somados, porque aqui eu estou analisando os corpos como sendo um, como se comportando, como acelerando juntos, se movendo juntos. Beleza? Agora, a partir do momento que eu faço análise separadamente, eu preciso indicar todas as forças. E aí eu tenho que perceber uma coisa. O corpo número 1 está embaixo. Quando se move, o corpo número 2 vai junto. Se não existisse atrito nenhum entre o número 1 e o número 2, o número 1 ia, o número 2 ficaria e cairia. Para que o corpo número 2 se mova junto com o corpo número 1, é necessário que entre eles exista um atrito. E isso complica um pouco a análise, porque aí, olha o que acontece. Para a análise separadamente do corpo número 1, que é o de baixo, eu vou ter a força F, que é quem move os objetos, realmente quem move, né? Aí eu vou ter ali uma normal, que é a força que a superfície de sustentação faz sobre ele. Eu tenho a ação da gravidade, que é o peso. E repara que eu tenho aqui uma N2, uma normal número 2, que é a força que a superfície do bloco número 2 exerce sobre a superfície do bloco número 1. Ok? Que por acaso é igual ao peso do bloco número 2. Tá? Mas como eu tenho atrito, olha o atrito ali, ó, ó, ó. Então o bloco número 2, na verdade, só por estar em cima do bloco número 1, o bloco número 1 está sendo puxado para a direita, o atrito é contrário. Olha o atrito aqui contrário ao movimento, mais uma vez. Essa força de atrito aqui é a força de atrito entre os blocos. Não é entre o bloco e a superfície embaixo. É entre a superfície do bloco número 1 e a superfície do bloco número 2. E aí, quando analiso somente o corpo número 2 ou o bloco número 2, olha quantas forças tem, apenas 3. O peso é normal, que se anula. A normal aqui, no caso, é exercida pela superfície do corpo número 1, por isso aqui está escrito normal número 2, ok? E a única força que faz o bloco se mover, olha que interessante, é a força de atrito. A força de atrito da superfície do número 1 contra a superfície do número 2. E aqui a força de atrito da superfície do número 2 contra a superfície do número 1. Ou seja, até mesmo o atrito obedece à terceira lei de Newton. Ação, reação, mesma direção, sentidos opostos, sobre um corpo, sobre o outro corpo. Os atritos ali são ação e reação. O atrito para lá, o atrito para cá, sentidos opostos, valor igual. Interessante isso, né? Até o atrito obedece à terceira lei de Newton. Ok?
E aí, através da análise separadamente das forças que atuam sobre o bloco número 2 e sobre o bloco número 1, eu chego a outras equações, que são as equações individuais para cada bloco. E aí tem que lembrar mais uma vez, segunda lei de Newton. Olha esse caso. Para o bloco número 1, quais serão as forças que atuam? Vamos lá, olha. Força de atrito é contrário. A força F é a favor do movimento. Então, a favor do movimento eu vou ter a força F e a força de atrito. Sentidos opostos. Por isso é que deu força menos força de atrito igual a massa vezes aceleração. No bloco 2, que é muito mais simples, porque só tem força de atrito, ela que vai ser a responsável pelo movimento. Então, quando eu aplicar a segunda lei de Newton, ela vai ser a própria força resultante. Tá lá, força de atrito igual a massa 2 vezes a aceleração. Tem uma coisa que eu preciso analisar aqui, que o problema não coloca que a apostila não coloca em modo de fórmula, que é o seguinte, deixa eu botar aqui no slide, ali, tá? Nessa relação matemática ali, deixa eu pegar aqui um piloto de uma outra cor, nessa relação matemática que eu tenho aqui, ó, olha só, eu tenho peso número 1, eu tenho peso número 2 e tenho aqui a normal. Nessa situação aqui, daqui de cima, eu tiro que a normal número 2 é igual ao peso número 2. Porque o bloco número 2 não está caindo nem subindo. Ele está estável na vertical. Então essas duas forças se anulam. E nesse de baixo aqui, eu estou vendo o seguinte. Essa normal número 1 é a força que a superfície faz, a superfície de sustentação, sobre o bloco número 1. Só que as forças que estão para baixo são o próprio peso do bloco número 1 e a força normal, que é a força que a superfície do bloco número 2 faz sobre o bloco número 1, pesando sobre ele. Então, a normal sozinha, número 1, aguenta o peso número 1 e a normal número 2. Só que a normal número 2 é igual ao peso número 2. Então isso aqui me faz chegar à conclusão de que a normal número 1, que é a força que a superfície faz para sustentar os blocos e que está atuando diretamente sobre o bloco número 1, porque ele está em contato direto com essa superfície, é sozinha igual à soma do peso dos dois blocos. Peso número 1 e peso número 2. Tá? Que é uma análise que a apostila nesse momento não faz ali naquela situação. Qual situação? Vai ficar meio rabiscado, vou colocar aqui. Essa situação ali, ó, tá? Essa situação aqui. Então essa situação ali vai gerar essa análise que vai gerar essa conclusão na vertical e essa conclusão, e está horrível, essa conclusão na vertical e aquela conclusão ali na horizontal. Ok? A sua apostila não faz essa análise aqui. Então eu coloquei aqui para a gente fazer. Beleza? Para dizer que a normal, sozinha, sustenta os pesos dos dois corpos. E que aí se eu tiver o peso número 1 e o peso número 2, massa 1 gravidade, massa 2 gravidade, eu consigo calcular qual é o valor dessa força normal ali. Ok, pessoal? Beleza? Então, é isso que nós vamos fazer na questão da análise dos blocos que movem na superfície. É complexo? Um pouquinho, mas dá para fazer. Vamos fazer através de exercício primeiramente, como a gente tem conduzido até agora. Tá bom? Vamos ao segundo tópico então de hoje. Muito bem, o segundo caso aqui é o caso do elevador. Está na página 93 da sua apostila. No caso do elevador, eu tenho uma pessoa que está dentro do elevador e que ela está sujeita à ação de apenas duas forças, na verdade. Então vai ser bem simples essa análise, tá? Qual é a primeira força? Obviamente a força da gravidade. Qual é a segunda força? É a força que o piso do elevador faz sobre ela. Só tem essas duas forças, tá? Porque o movimento do elevador é vertical. Então aí, o que acontece? Como ele diz aqui, ó, quando ela desce, quando ela sobe, sentirá um momento de ser uma sensação de menor peso ou maior peso, dependendo de como seja esse movimento de subida ou descida. Tá? As diferentes sensações podem ser registradas na balança que você poderia colocar no chão, por exemplo. Tá? Então, toda vez que a pessoa
está parada, em repouso, ou está em movimento uniforme, o elevador subindo ou descendo com velocidade constante, peso normal, ou seja, força da gravidade e força do piso do elevador, terão o mesmo valor, não terá aceleração. Ok? Então, peso normal serão iguais quando isso acontecer. Mas, vamos supor que a pessoa suba aceleradamente ou desça freando. O que quer dizer isso? Nas duas situações, quando ela começa a subir ou quando o elevador está descendo e dá aquela freada, nas duas situações eu tenho uma aceleração para cima. E se eu tenho aceleração para cima, eu tenho uma força resultante para cima. Outra situação, quando a pessoa começa a descer, ou então quando ela está subindo e freando, quando está chegando no andar que ela selecionou, eu vou ter uma aceleração para baixo, então vou ter uma força resultante para baixo. Nesse caso e no outro, normal e peso não serão mais iguais. Então aí eu vou ter que aplicar a segunda lei de Newton para determinar, por exemplo, qual é o valor dessa aceleração ou até mesmo qual é o valor dessa normal. Porque o valor do peso da pessoa não muda. Tudo bem? Então aqui, ó, quando o elevador está parado em movimento uniforme, a aceleração resultante é nula. Então normal é igual ao peso. É o primeiro dos casos que nós mencionamos. Ok? Então, nesse caso a pessoa tem verdadeira sensação do peso. A balança registra o verdadeiro peso. Ok? Eu vou subir aqui um pouquinho para a gente analisar a próxima página melhor. Segundo caso, quando a pessoa sobe acelerando ou desce freando, o que acontece? A aceleração que eu estou sobre ela para cima. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que a normal que está levando lá para cima é maior do que o peso. Então entre a normal e o peso vai haver uma diferença. E aí eu consigo calcular o valor da aceleração através de aplicação da segunda lei de Newton, normal menos peso igual a massa da aceleração. Tá? E aí a pessoa vai sentir o quê? A balança vai registrar um valor maior, vai se sentir mais pesada, maior força sobre os pés. Terceiro caso, quando a pessoa desce acelerando ou sobe freando, o que acontece? Vai ter uma aceleração para baixo. E essa aceleração para baixo significa que o peso é maior do que a normal. Então, nesse caso, vai aplicar a segunda lei de Newton com a ordem das forças invertida. Peso menos normal vai ter uma diferença, que é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Então, nesse caso aqui, a pessoa vai sentir uma sensação de menos peso, vai se sentir mais leve, menos força sobre os pés. Ok? Então, no elevador, a análise é bem simples. Né? Quando o elevador está parado, o movimento uniforme e peso normal são iguais. Quando a aceleração é para cima, a força resultante é para cima, a pessoa vai ter uma força para cima, que significa que vai sentir maior peso ou maior força sobre os pés. Quando a aceleração é para baixo, força resultante para baixo, essa pessoa sente menor força sobre os pés. Tá bom? São esses únicos 3 casos aí possíveis da análise da pessoa se movendo em um elevador. Num caso que ninguém imagina, vamos supor que o cabo do elevador se rompa. E aí a normal não exerce mais peso nenhum, não exerce mais força nenhuma sobre o cara. Então o peso dele vai estar comandando o problema. E isso realmente é um problema. Tá? Ou seria um problema, né? Então, não vai haver mais força normal. Então, a massa e a gravidade vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração da queda vai ser igual à aceleração da gravidade, como era de se esperar. Ok? Então, esses são os casos da análise do movimento de um elevador. Vamos então passar para o próximo e último item do ano. Muito bem, pessoal, a última parte da matéria, então, polia fixa e polia móvel. Isso começa na parte 79 da sua apostila. O que é uma polia em primeiro lugar? Uma polia é um dispositivo que faz com que uma corda, um cabo, um fio passe por ela e aí inverta ou mude, né, a direção do movimento dessa corda, beleza? E aí quando você tem uma corda que passa por uma polia, a direção da corda e também a direção da força de tensão ou tração, como você preferir, dessa corda também é mudada ou alterada ou invertida. Beleza? Então o que acontece? A polia serve como mais ou menos um distribuidor da força ou um dispositivo para mudar a direção dessa força de tração exercida por uma corda. Aqui na página 79 já há duas ilustrações, melhor do que desenhos, duas ilustrações mostrando
duas polias em situações diferentes. Na primeira polia ali, ó, que está pendurada numa coisa como se fosse um teto, né? E aí você tem uma espécie de polia que serve como elevador, por exemplo, tá? A tração, tá vendo? É distribuída para baixo, nos dois casos. Então vai ter uma força que vai direcionar um objeto pendurado aqui e uma outra direcionando para um objeto pendurado aqui, tá? Já na segunda ilustração, eu tenho aqui uma polia que está alterando a direção da força de tração em pelo menos 90 graus de atuação, tá vendo aqui, ó? Esse está puxando o objeto na horizontal e esse está sustentando ou puxando o objeto na vertical. Então tem uma alteração de 90 graus. São duas aplicações do mesmo esquema, do mesmo dispositivo, polia, tá? Uma polia boa, uma polia que é perfeitamente ideal, ou seja, uma polia sem defeitos, é uma polia que de forma nenhuma influencia no movimento dos corpos. E para isso acontecer, essa polia tem que ter massa desprezível, ou seja, ser muito leve, e ser muito bem lubrificada. Ela não pode ter atritos, nem a corda com deslizar aqui na polia. Então, numa polia ideal, primeiro, a massa é desprezível. Segundo, não há atritos ali da polia com seu próprio eixo. E, em terceiro lugar, a corda não desliza sobre ela. Ok? Então, na polia ideal, essas três condições fazem com que ela não influencie no movimento que está acontecendo. Tudo bem? Então, a polia ideal tem essas três condições aí. E a maioria das vezes, a maioria absoluta das vezes, nós vamos considerar então que as polias sejam ideais e a gente só se preocupa com os corpos, não se preocupa com a polia. Só se preocupa com a polia para saber em que direção as forças estão atuando. Tudo bem? Então, o primeiro caso que a apostila trata, ainda na página 79, é o caso daquela primeira polia ali, quando você tem dois objetos, né, suspensos no ar, e um é mais pesado que o outro. Os dois têm massas diferentes. É óbvio que vai acontecer, né? Deixa eu passar aqui para o próximo quadrinho, que tem um desenho que ilustra melhor essa situação. Tá aqui, ó, tá vendo? Então, o objeto número 1, ou o bloco número 1, tanto faz, tem um peso número 1 e uma tração atuando aqui, que é a corda que está fazendo. Então aqui eu tenho um objeto que tem massa maior do que o outro. O outro, no caso, é o bloco, ou objeto número 2, né? Tem sobre ele o peso número 2, repara o tamanho da seta, o peso número 1 tem a seta maior, que significa que o peso número 1 é maior que o peso número 2. Mas a tração não muda por causa do peso. Perceba isso. A tração aqui e aqui não depende do peso em cada lado. É a mesma tração. Por quê? A corda, o cabo ou o fio também são ideais. Ou seja, transmitem a força igualzinho nas suas duas extremidades. Então a força naquela extremidade e a força nessa extremidade são exatamente iguais, independente do peso. Beleza, pessoal? Ok. Os pesos podem ser diferentes. As trações não são diferentes, são iguais. Tá? Então aqui, vamos lá. Obviamente o que vai acontecer aqui é que a polia, né, direcionando as forças dessa maneira, vai permitir com que o objeto número 1 desça e o objeto número 2 suba. Então vai ser um elevadorzinho. Né? Muito bem. Aí, aplicando a segunda lei de Newton, porque nossa matéria aqui é a aplicação da segunda lei de Newton, eu vou aplicar a lei de Newton para o primeiro objeto, e aí eu vou ter duas forças, peso e tração, e o peso é maior. O que significa que quando eu aplicar a segunda lei de Newton, mais uma vez lembrando, força resultante igual a massa vezes a aceleração, segunda lei de Newton, ok? Quando eu aplicar a segunda lei de Newton ali, a força resultante no primeiro bloco vai ser o valor do peso menos o valor da tração. Peso menos tração, está aqui, ó. Primeira equação. É igual a massa do número 1 vezes a aceleração. Os dois vão se mover juntos. Então os dois terão a mesma aceleração. O bloco número 1 e o bloco número 2 se movem com a mesma aceleração. Tá bom, pessoal? Ok. Já o bloco número 2 vai ter uma tração sobre ele que é maior do que seu próprio peso. Então esse cara vai subir, o que significa que jogando a segunda lei de Newton naquele caso, eu vou ter a segunda equação aqui, ó, tração menos peso. Tenta sempre colocar a força maior primeiro, porque aí você vai ter uma aceleração que vai dar positiva. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a tração menos o peso número 2 vai dar o valor da força resultante, que é igual a massa número 2, tá vendo? Massa número 2, vezes a aceleração. Tá ok? Então aqui são as duas equações para os
objetos ou os corpos individualmente. Se eu for analisar os dois como uma coisa só, isso aqui muda levemente. Por que muda levemente? Porque aí eu vou ter o movimento geral. E o movimento geral se dá com a mesma aceleração, é óbvio, tá? Mas o movimento geral se dá por quê? Porque o peso número 1 é maior que o peso número 2. Ou seja, a diferença de pesos é que produz o movimento. Então, na hora que eu conjugar essas duas equações aqui, ou se você preferir não fazer isso, esquece as duas. Na hora que eu analisar os dois objetos como uma coisa só e perceber que o responsável pelo movimento, na verdade, é a diferença entre os pesos, P1 menos P2, se eu aplicar a segunda lei de Newton para essa diferença de peso, deixa eu apagar aqui primeiro, eu vou continuar tendo a segunda lei de Newton, mas vai me dar uma coisa levemente diferente, que é isso aqui. Tá vendo? O que vai ser a força resultante, então? A diferença entre os pesos. Essa equação é a equação para o movimento como um todo. Tanto é que no lugar da massa, eu tenho a massa do primeiro e a massa do segundo somados. Ok? Então, essa forma, esse resultado, essa equação, eu aplico quando, por exemplo, eu já sei os pesos e quero calcular a aceleração. Nas fórmulas anteriores, deixa eu voltar aqui um pouquinho, eu aplico quando eu quero, por exemplo, determinar o valor da tração. Que aí eu tenho que ir especificamente. Na segunda equação, a tração não aparece. Por quê? Porque na primeira equação eu vejo que no corpo número 1 a tração é assim. No corpo número 2 a tração é assim. No corpo número 1 a tração é a força contrária ao movimento. E no corpo número 2 a tração é a força favorável ao movimento. Então na hora que eu conjugar as duas equações ali embaixo, a tração vai cortar, porque são iguais e com sinais opostos. Aqui o sinal é negativo e aqui o sinal é positivo. Tá vendo? Por isso que vai dar essa equação aqui. Ok? Então você, dependendo daquilo que você queira, calcular a aceleração ou a tração, você usa a equação geral, que é essa aqui, ou usa as equações específicas, que são essas aqui. Tudo bem? Lembrando que tudo isso encontra-se na página 79 da sua apostila. Tá aqui, ó. Ok? Beleza. Tá? Eu vou dar uma ajustadinha aqui, que tem uma coisa de situação que eu preciso falar aqui, que está mal localizado. Um minutinho só. Pronto, vamos lá. Então, uma outra situação é quando a força é invertida em 90 graus. Tá vendo aqui? 90 graus. Tá aqui. Tá vendo? A quadra tem 90 graus. Olha a direção das trações. A tração aqui e a tração aqui. Olhando de maneira geral para esse quadro, você pode afirmar que o que produz o movimento é a queda desse peso aqui, a ação desse peso. E realmente é. Tá? O que vai produzir o movimento aqui é essa força-peso. Se houver atrito, como tem aqui, ó, quem vai resistir ao movimento geral é o atrito do cara com a parte da superfície lá em cima. Se não houver atrito nenhum, a única força que vai produzir o movimento dos corpos é o peso 2. Não vai ter resistência nenhuma. Entendeu? Muito mais simples. Em alguns casos nós vamos analisar dessa maneira. Então aqui, na verdade, os dois estão atados por uma corda que é redirecionada por uma polia, e aí então as trações nessa extremidade e nessa extremidade, mais uma vez, são iguais, porque não dependem dos pesos dos corpos. Certo? Muito bem. E aí o que eu tenho peso, olha que normal, tá vendo? Porque eu tenho uma superfície horizontal, aqui eu não tenho normal, tá, gente? Esse cara não está em contato com nenhuma superfície, então eu não tenho normal atuando sobre ele, tá? E aqui eu tenho atrito, que obviamente também não tenho aqui. Por quê? Porque ele não está em contato com nenhuma superfície. Então eu não tenho normal nem atrito aqui. E aqui eu tenho, tá? Mas vamos ao que a apostila nos diz aqui. Então aqui, ó, uma situação, né, explorada aqui nesse caso. Supondo que não exista atrito com ar e que exista atrito entre a superfície e o corpo apoiado nela. Beleza? O corpo 2 tem peso suficiente para mover o objeto. Então, supondo que a força P2, ou seja, o peso do objeto número 2, seja tão grande que consiga vencer o atrito, fazendo com que haja aceleração aqui. Tá? Ou seja, o objeto 2 desce acelerado e o objeto número 1 se move para a direita acelerado. Tá? Com a mesma aceleração, não esqueça. Tá bom? Muito bem.
Então, as forças na direção vertical que atuam sobre o corpo 1 se anulam. Aqui, ó, se matam. Normal e peso 1, tá? E aí, aplicando a segunda lei individualmente para cada objeto, o número 1 e o número 2, como é que ficaria então a situação do movimento? Vamos ao objeto número 1 primeiro, que tem mais forças e é mais complexo. Normal e peso 1 se anulam. Quem vai puxar o bloco número 1? É a tração. Olha aqui, ó, atração. Então, na verdade, quando aplicar a segunda lei, força resultante, a força que vai mover o objeto é a tração. A força que vai atrapalhar o movimento é a força de atrito. Então, a força resultante entre eles será a tração menos o atrito. Tração menos a força de atrito. Isso é igual ao quê? Estamos analisando só o corpo número 1, massa número 1, vezes aceleração. Okay? Já o número 2 é bem mais simples, só tem duas forças. Quem vai produzir o movimento do corpo número 2, porque ele vai cair, é o seu próprio peso, P2. Quem vai tentar atrapalhar o movimento? Nesse caso aqui não tem atrito, é a própria tração. Então, para o objeto número 2, a força resultante vai ser a diferença entre o peso e a tração. Peso menos tração. Igual a massa dele, que é a massa número 2, multiplicada pela aceleração. A massa 2 é a aceleração. A aceleração é igual para os dois. Isso é a análise específica de cada corpo, isoladamente. Tá? Quando eu analisar os dois corpos como uma coisa só, analisar o movimento de maneira geral, aqui eu vou ter uma situação em que quem vai comandar o movimento é o peso 2 e quem vai tentar atrapalhar o movimento é a força de atrito, como a gente tinha falado ainda agora. Então, nesse caso, eu vou passar a ter uma outra equação. Quando analisar os corpos com uma coisa só, eu vou ter uma situação em que a força resultante vai ser o valor do peso menos o valor da força de atrito ali, tá? Porque é essa diferença que vai fazer com que os objetos, os dois blocos, se movam. Então, se eu fosse aplicar de maneira geral, né? Geral. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Tá ali. Tá? O que eu encontraria nesse caso? Eu encontraria ali que a força resultante se dá por causa do peso número 2. O movimento é causado pelo peso número 2. Quem vai resistir é a força de atrito. E aí, como eu estou analisando o movimento dos dois corpos, na hora da massa, eu tenho que pegar a massa geral de todo mundo. Então, vou pegar a massa, abre parênteses, do número 1 e do número 2 somados. E aí, eu vou ter aqui o valor da aceleração. Tá? Então, para o geral, para a análise do movimento dos dois corpos com uma coisa só, eu vou ter, então, essa equação, que é diferente das equações individuais, mas que eu posso chegar através de soma das duas equações. Porque na hora que eu somar aqui a força de tração vai ser positiva, aqui a força de tração vai ser negativa, as trações são duas forças iguais, então eles vão ser anulados, e aí vai sobrar só peso 2 menos força de atrito. E aí vai ser massa 1, massa 2, vezes aceleração. Tá? Embora sua apostila não faça essa análise geral, está aqui feita, tá bom? Para dizer que, no geral, tem que considerar a massa dos dois corpos, mas a aceleração é a mesma. Pode conferir aí, a apostila não faz essa análise, não obtém essa equação. Se você quiser anotar aqui do ladinho, como eu fiz, fique à vontade para fazer, tá bom? Caso geral aí. Caso não sinta necessidade disso, segue adiante, sem problemas. Tá bom, pessoal? Deixa eu passar aqui então para o próximo item. Bom, esses casos que nós acabamos de ver ali, são todos eles relacionados com uma polia que está fixa, pendurada no teto, por exemplo, ou numa base, né? E aí ela não influencia no movimento. Mas existe uma forma de polias influenciarem positivamente no movimento, ou seja, diminuírem o esforço físico. E isso é muito interessante. Nesse caso eu preciso ter uma polia, mas que tem uma característicazinha básica, que é a sua mobilidade. Tá? Então ali eu tenho o caso das polias móveis. E você vai dizer, ué, mas a polia se move porque roda, né? Eu falei, beleza, mas não é desse movimento que eu estou falando. Imagina que a polia, além de se mover, no movimento de rotação, ela também pode se mover no movimento de translação, ou seja, subir e descer. Observe esse esquema aqui. Ó. O que acontece aqui?
Quando eu pegar essa força e fizer um puxão ali, esse objeto que está preso nessa polia vai se mover para cima, porque a polia vai se mover para cima e vai levar o objeto junto. Ou seja, eu tenho aqui uma polia que é fixa em algum lugar e tenho aqui uma polia que se movimenta. E isso faz com que a força que eu precise para mover o objeto seja menor do que se eu estivesse fazendo força com apenas uma polia fixa. Ou seja, eu tenho a sensação de redução de peso. Isso é uma vantagem mecânica, ou seja, um objeto que diminui, um sistema, melhor dizendo, que diminui o esforço físico. Isso é bem legal, tá? Então a situação aqui, ó, o bloco, esse bloco aqui, tá certo? O que acontece? Esse esquema vai fazer com que a tração aqui, ó, e aqui seja dividida. Então aqui eu vou ter um valor de tração que vai ser dividido entre esse ramo do fio da corda e esse ramo do fio da corda. Na verdade, o que a polia móvel faz? Ela pega o peso que ela está apoiando e divide em dois ramos, que são as duas partes do fio. Que o fio está fazendo assim, né? Então, metade do peso que ela está apoiando vai nessa ponta, metade do peso que ela está apoiando vai nessa ponta. Essa ponta vai na corda e essa ponta fica presa em algum lugar, como por exemplo o teto, como está aqui, ó. Tá vendo? Aqui. O segredo é esse. Se ela diminui o peso, para onde vai o restante do peso? Vai para o ponto de apoio. Ok? Então, por isso que quando você arma um esquema desse, o ponto de apoio precisa ser muito reforçado, porque ele vai aguentar, na verdade, dependendo da quantidade de polias, o peso ou a maior parte do peso que ela vai sustentar. Tá? Então, o que você precisa é ter uma base forte para um esquema como esse sustentar. Tá bom? Para se manter ali. Tá? Aí, nesse esquema aqui, você tem uma situação com uma polia só. E essa única polia móvel, não esqueça, faz o peso reduzir pela metade, divide por 2. Tá? E se eu tiver várias polias? Como diz a nossa fórmula aqui, se eu tiver várias polias móveis, cada polia móvel reduz o peso pela metade. Então, se eu tiver duas polias, sendo uma móvel, eu vou reduzir o peso que ela está sustentando pela metade. Se eu tiver 3 polias, sendo uma fixa e 2 móveis, esse peso vai ser reduzido pela metade da metade, ou seja, 1/4. Se eu tiver 4 polias, uma fixa e 3 móveis, essas polias móveis reduzirão o peso pela metade, da metade, da metade. Ou seja, reduzirão o peso para 1/8 do peso original. Cara, isso é uma vantagem mecânica muito interessante, tá? E isso gera uma fórmula. Que fórmula é essa? Aquela formulazinha ali, ó. A força que é feita no fio para suspender o sistema, o peso, a mola, o objeto, né? Então, a força que é feita ali é igual ao peso desse objeto dividido por 2 elevado a n. 2 é fixo. N, o expoente, é a quantidade ou o número de polias móveis que você adaptou. E dessa maneira, cada polia móvel que você coloca no esquema reduz pela metade o peso. Desde que as polias, os fios, sejam ideais. Ok? Tem que ser ideais. Não ter atrito, só mudar a direção ali, o fio não pode esticar, tá bom? Polias e fios ideais, resultado, nós temos para cada polia móvel que você colocar a redução do peso pela metade. Lembrando que o peso que sobra, vamos dizer assim, né, ele é transferido para o ponto de apoio. Então esse ponto de apoio precisa aguentar o peso, porque senão o esquema vem todo abaixo. Quebra tudo, desaba tudo. Tá bom? Então aqui, esse carinha, tá, por exemplo, aqui está subindo, né? Então quando eu pego aquela força ali e puxo, quando eu pego aquela corda e puxo, faz uma força F, ele sobe ali, tá vendo? Mas olha a distância que sobe. Metade. É claro, né, gente? Assim como ele divide a força em 2 partes, também divide o deslocamento em 2 partes. Tá?
Porque ela vai andar metade, você puxou 1 metro de fio. O elevador vai fazer o corpo subir em meio metro. Por quê? Como essa polia móvel está dividindo, né, a força e também o deslocamento em duas partes, os 1 metro que você subiu vai ser meio metro que esse fio vai diminuir aqui, meio metro que esse fio vai diminuir aqui. Então, na prática, esse cara vai subir apenas meio metro. Tá? Aqui, ó. Tá bom? Olha lá. O fio foi puxado em 1 metro, ou uma distância L, enquanto o objeto subiu apenas metade dessa distância. Tá bom? Essa é uma, vamos dizer assim, uma consequência negativa desse esquema. Mas, pô, o fato de você diminuir o peso pela metade, meu irmão, arranja a corda lá e vai puxando, porque aí o esforço diminuiu. Ok? Tá bom, pessoal? Então, nesse caso das polias móveis, elas influenciam no peso de maneira positiva, diminuindo o esforço de quem está fazendo a força ali. Tá? Em algumas aplicações que a gente for fazendo os exercícios, a gente vai ver como é que o caso de várias polias faz com que essa sensação de peso diminua muito, tá bom? Então, na hora de fazer o exercício, nós vamos dar uma valorizada nesse item, tá bom? Galera, adivinha só? Acabou, cara! Acabou! Isso aí, acabou a matéria nova. Exatamente. Veja só, é claro que a gente esse ano teve prejuízo por causa da pandemia e tal, mas a matéria nova que eu ia dar para vocês terminou hoje, foi a última matéria. Perceberam? Então, o que nós vamos fazer agora? Nessa aplicação da lei de Newton, parte 1 e 2, nós vamos fazer apenas exercícios. E à medida que for passando as aulas, né, o tempo, porque agora eu vou passar exercícios para vocês verem como é que se faz essas coisas, nós vamos fazer o que mais? Nós vamos dar para vocês atividades para gerar nota, para que vocês possam ter nota de aprovação, se Deus quiser. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Então, na próxima aula nós já vamos passar a lista de exercícios, vamos fazer alguns para vocês verem como é que é o esquema da aplicação de todas essas coisas que nós falamos aí. E foram muitas coisas. Tá bom, pessoal? Aí a gente vai falando a respeito das avaliações e do que vai cair em cada avaliação. Ok, pessoal? Beleza. Gente, uma boa semana para vocês, tá? Nós voltaremos aí durante a semana, o que não impede meu desejo de ter uma boa semana para todos, tá? Deus abençoe vocês, tá bom? Se cuidem e não desapareçam da plataforma. Eu vou estar voltando aqui mesmo fora de hora, tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Valeu!